Salve, salve galera! Professor Pinheiro aqui com vocês e hoje iremos ter uma aula de Sociologia, cujo tema é Karl Marx. Sim, vamos entender as teorias marxistas, correto? Galera, antes de mais nada, sejam bem-vindos a essa aula. Espero que vocês aí aproveitem ao máximo e caso caia alguma coisa de Karl Marx, bebê, lembra de mim e dessa bela camisa social que eu coloquei só para gravar essa linda e maravilhosa aula. Galera, é o seguinte, vamos aí falar um pouco de Karl Marx, entender quem foi esse rapaz, entender quais ideias ele estruturou, ele elaborou, entender aí o que ele era, o que ele tinha aí contra, a favor, ao Hegel, algumas teorias aí que ele elaborou junto com Engels, alguns termos importantes, como luta de classes, mais-valia, para a gente entender o capitalismo, estrutura, superestrutura, certo? Enfim, nessa aula iremos entender tudo isso num mega resumão lindo e maravilhoso. Galera, vamos lá. Seguinte, Marx, ele foi um historiador, um sociólogo, um economista, um jornalista, um filósofo, certo? Ou melhor, ele foi um pensador germânico. Professor, por que você usou esse termo germânico? Galera, lembra que Marx, século XIX. Marx, ele nasceu em 1818 e veio a falecer em 1883. Só que quando ele nasceu, não tinha a Alemanha como um país unificado. Sim, não tinha a Alemanha. A Alemanha veio a se unificar aí em 1871. Então, por isso esse termo aí é germânico, que faz uma alusão aí à atual Alemanha, certo? Perfeito. Galera, vamos entender aqui como Marx, em que época ele viveu, o que estava rolando. É importante salientar que Marx, bato nessa tecla novamente, ele viveu ali no século XIX. Agora, para e pensa um pouco, o que estava rolando no século XIX? Pensa. Isso, acabei de ler o seu pensamento e é isso mesmo. Estava ocorrendo a expansão da Revolução Industrial. Estava iniciando a segunda Revolução Industrial. Lembra que a primeira foi de 1760 a 1830, 1840 e ficou restrita ali à Inglaterra, certo? A segunda começou a se expandir, bebê, pela Europa. Sim, se expandiu ali pela França, para outros países. Só que também, você não pode esquecer que ela se expandiu também para a América do Norte, para os Estados Unidos, certo? Mas isso não vem ao caso agora. O que é importante a gente entender é que Marx viveu naquele contexto da expansão da Revolução Industrial, que foi onde ele observou aquele sistema econômico. Sim, bebê, o capitalismo. Ele parou e pensou, nossa, será que é culpa do capitalismo toda essa desigualdade social? Calma lá, vamos aos poucos. Então, é importantíssimo entendermos Marx a partir ali desse processo revolucionário, dessa expansão da segunda revolução industrial. Galera, é de extrema importância entendermos que foi na revolução industrial que se firmou aí o que chamamos de trabalho livre assalariado. Só que calma e cuidado, que o salário não era aquelas coisas. E ele vai elaborar uma teoria com a mais-valia que faz uma diferença, uma comparação. Calma. Galera, é importante salientar que foi nas revoluções industriais, certo? Que se firmou o que chamamos de capitalismo industrial. O capitalismo ele emergiu ali no final da Idade Média, ali em 1453, certo? Com a ascensão de uma classe social,
Sim, burguesia. Galera, e ao longo aí do tempo, o capitalismo foi se moldando, certo? Começou ali com o capitalismo que a gente chama de mercantil, comercial, né? Que começou ali com a expansão marítima. Posteriormente veio aí o capitalismo industrial, que é o que Marx observa. E posteriormente, que é o atual, vamos dizer assim, capitalismo, que é o capitalismo aí financeiro, dos bancos e tudo mais. Enfim, vamos aqui voltar para capitalismo industrial. Galera, em primeiro lugar, professor, o que é o capitalismo? Seguinte, pega o caderno, o seu post-it que você gruda no guarda-roupa e anota. De uma forma sucinta, básica, para você entender e nunca mais esquecer. O capitalismo é um sistema econômico, modelo econômico que preza por instituições privadas. Isso, instituições privadas visando o que chamamos de lucro. Galera, de uma forma sucinta, o capitalismo é isso, bebê. Beleza? Galera, para Marx, agora vamos trazer o Marx e trazer a opinião dele acerca do capitalismo, da Revolução Industrial. Já vamos aqui trazer Hegel, Engels, mais-valia. Nossa, a aula tá maravilhosa. A aula tá maravilhosa. Tá melhor que a novela das 9. Seguinte, o Marx, ele interpretava. É importante você entender que ele buscava interpretar. Ele não só criticar. Ele não era aquele tipo de pessoa que só desce, sabe aquele tipo de pessoa que só desce o rei, assim, só desce o fumo, só critica, só que não quer entender, não quer interpretar. O Marx não era assim. Ele buscava interpretar o capitalismo. E através dessa interpretação, ele vinha com duras críticas a este modelo econômico, sistema econômico. Para Marx, é esse sistema econômico capitalista que gera pobreza, que gera a desigualdade social. Então, entendemos aqui que Marx e capitalismo não era nada amigável. É importante a gente falar também aqui, já que eu estou falando de capitalismo, de algumas obras do Marx. Eu vou falar aqui de duas e já vou trazer aqui o Engels, certo? Que foi aí um teórico revolucionário, entendeu? Prussiano, que também é uma região lá da atual Alemanha. Galera, o Engels, juntamente aí com Marx, eles fizeram um livro, certo? Que é o famoso aí, o Manifesto Comunista. Enfim, esse livro, ele vem nos trazer como esses pensadores organizavam a sociedade perante o capitalismo. Eles vinham trazer também críticas, certo, a esse modelo. E é importante falar que junto com Engels, o Marx é o pai do socialismo científico. Sim, ideia aí de socialismo científico emergindo aí com Marx e Engels, parceiros para o resto da vida. É tipo BFF, sabe aquele Best Friend Forever? Era Engels aí junto com Marx nessas teorias que eles criavam. Correto? De uma forma rápida e sucinta, Engels ele participou da vida de Marx aí, principalmente com o socialismo, né? E com o livro aí do Manifesto Comunista, correto? Galera, outro livro importante aí da autoria do Marx é o Capital, que vem trazer aí diferenças, que ele vem aí com as famosas relações econômicas, que ele traz aí algumas diferenças. O
que ele acha, o que é importante, o que não é importante aí dessas relações econômicas, certo? Nada mais, nada menos aí de debatendo aí um pouco sobre esses modelos econômicos, certo? Visando aí essa crítica ao capitalismo, sendo ele aí o pai do socialismo científico, certo? Relações econômicas. Enfim, galera, entendemos a importância de Engels para Marx e Marx para Engels. Falamos também aqui de uma forma sucinta das obras de Marx. Galera, vamos tocar mais um pouquinho, certo? Vamos falar aí agora um pouco de Marx com Hegel. O Hegel também é alemão, certo? Famosa aí da atual região da Alemanha, que depois ia se unificar. Enfim, ele era um filósofo. E para o Hegel, o que transformava a sociedade, o que prezava pela transformação, era a ideia, a famosa teoria do idealismo, certo? Mas aí, com estudos aprofundados, Marx, a princípio, ele era um ser hegeliano, melhor, seguia aí essas regras, essas teses do Hegel, certo? Só que posteriormente, com os seus estudos mais aprofundados, ele veio se diferenciar um pouco e ele veio trazer a ideia do materialismo, dizendo que a mudança da sociedade aí é o que nós chamamos de materialismo, aquele materialismo dialético, que eu tenho certeza que você aí, meu filho, minha filhinha, já ouviu falar. Sim, então aqui temos a ideia do materialismo de Marx e a ideia do idealismo de Hegel. Cada um aí com o seu princípio. Mas começar a aula de Marx, vamos prezar por esse pensador. Galera, foi a partir desse materialismo que o Marx ali passou, igual eu havia dito aqui já, passou ali a buscar a interpretar e criticar o capitalismo. E mediante isso, ele veio com dois ideais. Os ideais da estrutura e os ideais da superestrutura. Para Marx, a estrutura é nada mais, nada menos que a relação entre o operário, o proletariado e o dono da fábrica. É importante salientar que os donos das fábricas, sim, eram eles, os burgueses, detentores do capital, certo? Detentores do lucro, correto? E a superestrutura ficou aí de uma forma um pouco mais afastada, de uma forma que prezava ali pelo entorno da sociedade, como por exemplo aí podemos citar cultura, economia, correto? E podemos também afirmar aqui que para Marx a estrutura, a relação do trabalhador com o dono da fábrica influenciou a estrutura, que era essa observação um pouco mais afastada, correto? E galera, para Marx, a mudança social, a mudança que os trabalhadores poderiam ter aí, seria a famosa luta de classes. Sim, esse termo é muito importante. E segundo Marx, a luta de classes é o motor da mudança social. Era a partir disso que os trabalhadores, os operários ali, tinham que lutar pelos seus direitos, tinham que reivindicar. Vocês estão me entendendo? Galera, de extrema importância esse termo aí que está diretamente ligado com a estrutura, que é um termo, certo? Que se desmembrou aí da crítica que ele fazia ao capitalismo. Então, que eu quero que você perceba? Que está tudo ligado, certo? A crítica com o materialismo aí dialético histórico do Marx, correto? Como uma forma de mudança da sociedade, certo? Que depois vem aí a desencadear a luta de classes, certo?
que está ligada aí com essa estrutura. Espero aí que esteja ficando claro para vocês. Galera, já finalizando aqui a aula, nossa, que aula maravilhosa. Já finalizando ela aqui, é o seguinte, então luta de classes é um motor para a mudança social, certo? E é importante também, só uma curiosidade aqui, que eu tenho certeza que você, aluno aí de ensino médio, de alguma graduação, já assistiu aquele filme Tempos Modernos, lá de 1936, que tem como principal protagonista ali o Charles Chaplin. Sim, aquele filme, galera, é uma dura crítica a esse processo revolucionário de industrialização, que criticava ali o capitalismo, certo? Que criticava ali a alienação do trabalhador, dura crítica também aí feita pelo Marx. Só que Marx tinha um pensamento político aí um pouco diferente do Chaplin, vamos dizer assim, que era o protagonista, porque o Chaplin ali, ele era contra a essa ditadura comunista, correto? Só que só uma curiosidade mesmo desse filme, Tempos Modernos, que certeza você já assistiu e que faz uma alusão aí, uma dura crítica também, como Marx aí, ao capitalismo, certo? Que tentava interpretar ali e critica o capitalismo. E também que se alude muito aí com a alienação, que era uma dura crítica que Marx também fazia todo esse sistema. Galera, já finalizando aqui, vamos falar sobre o último termo, a mais-valia. Eu quero que você anota o que isso significa. A mais-valia, ela é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho, certo? Com o salário do trabalhador. Sim, era a partir do esforço do operário, segundo Marx, era a partir do esforço do operário, do trabalhador, certo? Que a empresa lucrava de uma forma exponencial, só que eles pagavam muito pouco do que era produzido, ou melhor, ele criticava a questão do salário. Era pouco salário, uma quantidade de hora trabalhada muito alta, certo? E essa diferença afetava o Marx de alguma forma, pois segundo Marx ele prezava aí por pelo menos um salário justo, porque o trabalhador ele produzia muito para receber tão pouco. E era a partir disso que as empresas, os burgueses iam se apropriando desse lucro e se enriquecendo cada vez mais. Galera, essa foi a aula de Marx. Resumo, falamos sobre quem foi Marx, certo? Onde ele nasceu, o que ele achava do capitalismo. Trazemos aí diferença dos pensamentos de Hegel para o Marx, trazemos aí Engels com Marx, nos debruçamos aí sobre o materialismo histórico dialético, certo? Esse materialismo dialético de Marx, que se desmembrava aí na famosa crítica, certo? Que ele acentuava o capitalismo, que se desmembrava a estrutura, a superestrutura, certo? Que se quebrava ali a luta de classes com a mais-valia. Quero que vocês entendam todo esse mapinha, porque uma coisinha vai ligando a outra, um item que puxa o outro, certo? Esse era o modo de pensar aí do Marx de uma forma sucinta acerca da sociedade, do tempo que ele viveu, desse processo revolucionário, da revolução industrial, dessa questão de exploração do operário, do proletariado, como dizia Karl Marx. Galera, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa maravilhosa, magnífica aula sobre Karl Marx. Correto, galera? É isso. Forte abraço do professor Pinheiro. E essa foi a maravilhosa e magnífica aula de Karl Marx. Fui!